Seja muito bem-vindo à nossa devocional. E a história de hoje se passa no século X a.C., por volta de 950, e é na época do rei Salomão. Eu gostaria de falar sobre uma mulher chamada na Bíblia como Rainha de Sabá. E essa mulher, a história é muito interessante, porque há muita lenda, há muito mito, há muita coisa em volta dessa Rainha de Sabá. Tem vários nomes, né? Os etíopes chamam de Maqueta, os islâmicos chamam de Bilquis. O historiador Flávio Joséfo se refere a ela como Nicaule. Então ela recebe vários nomes, né? E a gente não sabe exatamente de onde ela vinha, né? Alguns dizem que abrangia a Etiópia e o Iêmen. Alguns dizem que ela era descendente de Cã, outros de Sem, né? Tanto Cã quanto Sem são filhos de Noé. Outros dizem que ela é descendente de Abrão, porque na Bíblia há 3 menções sobre Sabá. Mas, de qualquer forma, existem muitas disputas com relação a ela. A Etiópia, a Eritreia, o Iêmen, né, na Arábia, creem que ela é de lá, procedência de lá, né? Então, ou seja, da África, ou seja, da Ásia. De qualquer forma, era uma região muito estratégica do ponto de vista comercial. E há muita controvérsia, né? E muitos até falam, será que ela existiu? Sim, nós cremos que ela existiu, e inclusive a Bíblia me fala sobre ela, né? Nós vamos ler lá em 1 Reis 10, e arqueólogos têm descoberto traços, né, da época de Sabá. E, inclusive, acredita-se que no sul do Iêmen tem um palácio chamado Palácio de Bilis, que seria o nome árabe para Sabá. Os arqueólogos também alemães também têm descoberto um palácio que eles atribuem a ela, que seria lá na Etiópia, né? Mas tem muitas controvérsias, né? A gente não sabe. Joséfo diz, o historiador romano, né? Ele diz que seria na Etiópia. Mas muitos acreditam que Sabá seria uma sociedade matrilinear, que era assim: as mulheres herdavam o poder, né? Então era transmitido o poder de mãe para filha. E eles acreditam que eram assim. Mas lá em 1 Reis, capítulo 10, fala sobre Sabá, versículo de 1 a 13, depois também em 2 Crônicas 9, 1 a 12, que diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Daí ela chega em Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, ouro, pedras preciosas, e lá perante Salomão ela expõe tudo quanto tinha na sua mente. E Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que ele não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá vê toda essa sabedoria, e a casa, e a fartura, a prosperidade, né? E tudo que acontecia ali, a Bíblia fala no 1 Reis 10, 5, que ela ficou como que fora de si. E ela diz: olha, tudo que me disseram realmente é verdade a respeito da sua terra, da sua sabedoria. Eu não acreditava, e até por isso eu vim até aqui. E eu vi que não me contaram nem a metade, né? Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. E ela então diz: felizes os teus homens, felizes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, e porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. E daí eles trocam, né? Trocam mais presentes. Conta que Salomão tem mais presente ainda para ela, né? E foi assim uma troca, né? Uma troca, foi um encontro político. Mas muitos atribuem, né, um encontro romântico. Então há muita coisa sobre ela. Então há muitas controvérsias sobre a origem, localização, histórias. E os etíopes, inclusive, dizem que são descendentes de Sabá, dessa rainha de Sabá, e Salomão.
E Sabá, então, simboliza beleza, riqueza, romance, mas o que mais me interessa é como ela queria saber mais, como ela valorizava e buscava sabedoria. E ela fica sabendo de Salomão e ela enfrenta por volta de 4.000 quilômetros. A gente não sabe exatamente, mas é uma pancada em que ela viajou com uma grande comitiva, mas pensa, num lugar desértico, onde durante o dia o sol era tão forte e à noite o frio era tão intenso. E ela vai até lá, ela deixa conforto, riqueza em busca da sabedoria. Uma mulher decidida, corajosa, né? Uma mulher que sabe o que quer, tem foco. E ela reconhece publicamente o quanto que Salomão era sábio e quanto que Deus se agradou dele. Eu espero que ela realmente tenha entendido qual é a fonte da verdadeira sabedoria. Porque o que mais importa realmente é isso. Não importa o luxo, a riqueza, a sabedoria é importante. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, Deus se agrada dele. Sabedoria é mais do que conhecimento. Conhecimento é importante, a gente lê, é incrível, quanta coisa que a gente aprende, não é? Mas sabedoria é saber tomar decisão, é saber priorizar, é saber compreender o que está se passando na nossa volta. Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, na linguagem de hoje, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Então, a sabedoria começa no temor a Deus. Se você conhece o teu santo, então você tem compreensão das coisas. E a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Então está dizendo aqui, se você tem a sabedoria e ela principia no temor a Deus, você vai ter compreensão do que rola na sua volta e você vai ter vida longa. Em Tiago, capítulo 1, 5 e 6, diz assim, olha, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, ele está com generosidade, ele está com bondade, porque ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte da direção e também da vida eterna. Que coisa mais linda, né? Eu espero que Sabá, que a rainha de Sabá, tenha encontrado a verdadeira sabedoria. Ela encontrou respostas para algumas perguntas, mas se ela entende que quem deu a sabedoria foi Deus, que Deus se agradava de Salomão. Espero que ela tenha voltado refletindo sobre isso e que você também reflita a esse respeito. Eu posso ler muito, ter muito conhecimento, mas o que importa é que eu busque a Deus e Ele que é a fonte da verdadeira sabedoria. Deus nos ajude e conceda a mim e a você a sabedoria que tanto precisamos, a compreensão do que acontece em nossa volta, né? Para que tenhamos, sim, uma vida longa, produtiva, abençoadora, aonde quer que a gente vá. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.